Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos do nosso canal Movimento Pentecostal. Chega mais um aqui pra gente da nossa querida Amazon. Olha só que coisa boa. Chegou, abriu, sorriu. A Amazon sempre sai na frente, né? A Amazon é a Amazon. Olha que embalagenzinha bem feita. A Amazon tem depósitos gigantescos, né? Que trabalha com essas coisas. Já faz um tempo que a gente divulga a Amazon. Lembrando que todos os links do que nós apresentamos fica aí na descrição. Você já viu aí na capa aí que livros são esses? Pois é, esse tema é maravilhoso. Amo demais, amo. Esses livros são em 2 volumes. Vale a pena conferir, o vídeo tá bom, hein? Sabe o que é que acontece, né? Se você não deixar o like. Eu fico sem um like. E aí o canal não fica divulgado, tá bom? Temos que divulgar o canal, tem que fazer o canal crescer. Vamos lá, vamos abrir, sem delongas, vamos abrir. Que maravilha, link na descrição do vídeo. Vem ser membro também do nosso canal, porque você pode ter benefícios, ok? Vale a pena ser membro do nosso canal. A gente vai voltar a fazer sorteio de materiais, tá, pessoal? Para membros do canal, mantenedores do nosso canal. Ô glória, que maravilha. Gente, adquira para melhorar, tá? Não adquire livros para ficar só de enfeite, não. Adquire para melhorar, para ler. Eu leio no Kindle, para quem não sabe o que é Kindle, tenho que mostrar, né? A querida Amazon lançou o Kindle. Agora tem novo, né? Tem outro Kindle aí, hein? Tem outro Kindle chegando aí. Muito bem, mais Kindle, muito bom. Depois que eu tenho o Kindle, eu leio muito mais do que antes. Muito mais, vale muito a pena. Mas é claro que livros impressos são livros impressos, não é verdade? Olha só o que nós temos aqui, gente. O material que temos aqui foi muito aguardado. Pensa na ansiedade que eu tava por esses 2 abençoadinhos. E é grande, menino, olha. Eita, oh, não veio nem um marcador, hein, parceiro? Que é isso? Cadê? Manda o marcador aí, irmão. Oh, meu pai do céu. Olha só que coisa linda. Uma dupla peso pesado pra gente conhecer as histórias impressionantes de todos esses personagens. São pregadores, exatamente isso, gente. A história da pregação em 2 volumes. Faz parte da coleção a história da apologética também, tá? Que é um volume aí azul aí, acho que com número 3 na lombada, né? Aqui tem 1 e 2. Mas da pregação são esses 2, ok? Eram os de maior interesse nosso. Em capa dura, de ninguém menos do que uma das editoras que melhor cuida dos seus materiais. A qualidade dos seus materiais são sempre assim top de linha, tá? Top de linha, são sempre magníficos. Que é a famosa Thomas Nelson Brasil. Thomas Nelson, benção Thomas Nelson. Thomas Nelson que já lançou aí muitos materiais maravilhosos. Eu tenho vários materiais da Thomas Nelson, vários. É uma das editoras que eu mais tenho materiais. É Thomas Nelson Brasil, aqui na minha muito humilde biblioteca. E aqui eu tenho, por exemplo, materiais dela com muita qualidade, né? Seus livros são sempre de muita qualidade. Ali eu tenho, por exemplo, a Teologia Sistemático-Carismático, a melhor para pentecostais no Brasil, lançada inclusive por assembleanos, que o trabalho é sensacional. Essa obra aqui, né? Encadernação, capa e tal, lembra um pouco isso. Gente, capa dura, viu? Capa dura. Eita, maravilha, essa Thomas Nelson não é brincadeira, né? Parabéns, gente, obrigado aí, vocês que são parceiros do nosso canal, vocês que são membros, tornam possível a gente dar dica aqui para os irmãos. Meus livros são escolhidos a dedo e são adquiridos, são recebidos, são utilizados, é para leitura mesmo. Vou devorar essa obra. Irmão, você lê obra desse tamanho, irmão? Leio. Irmão, se a leitura é boa, não importa, pode ter 5.000 páginas, você lê. Eu li, quando eu estava, um período que eu não estava na igreja, inclusive, que eu lia, não leio mais, mas eu li ficção, né?
Eu posso até ler ficção, mas se for do tipo do Peregrino, por exemplo, de John Bunyan, que eu já falei aqui aos irmãos. Eu li uma coleção, pessoal, de livros, eu não vou citar o nome porque eu prefiro não indicá-los, não estava na igreja, repito. Eu li os livros de uma coleção de 5 volumes, todos nesse tamanho. A leitura era tão boa, né, que eu gostava de ficção, a leitura era tão boa para mim que eu li assim, sabe, tirando mesmo aí. Em 4 meses eu acho que eu tinha lido os 5 volumes, tudo de 1000 páginas. Então imagina o tanto que eu li, né? Li mesmo pra cansar, irmão, li. Olha, veja bem, você conhece a história de Billy Graham? Olha aí Billy Graham aí, ó. Billy Graham, no volume 2. Você conhece a história de Billy Graham? Esse preto e branco aí, tá? Você conhece a história do Charles Spurgeon? Charles Spurgeon. Você conhece a história de Martin Luther King, o pastor americano que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos da América? Você conhece a história, deixa eu ver quem mais aparece aqui, do irmão John Wesley? Você conhece a história de George Whitefield? Você conhece a história, sei mais de quem aqui? Martinho Lutero. Você conhece a história do famoso John Calvino, que nós pentecostais não gostamos muito por causa da soteriologia, mas era um homem de Deus também, tá? John Calvino, Martinho Lutero, tem a foto de alguns deles aqui, né? Veja só, gente, que coisa magnífica. Parabéns, 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 editora, parabéns. Você gosta desse tipo de livro? Nós temos aqui vários vídeos sobre estes tipos de materiais. Olha que coisa bem trabalhada, gente. Ó, o outro já é laranjinha, ó. Que coisa bem trabalhada, gente. Olha, os livros estão cada vez melhores, viu? A qualidade dos livros, você pega livros de uma década atrás para agora, qualidade excepcional. Recentemente eu fiz um vídeo aí desta obra aqui, né? Que também é de alguns desses personagens que aparecem aqui. Só que aqui não é biografia, embora tenha um pouquinho, mas é sobre santidade, né? Eles falando sobre o tema específico de santificação. E aqui você tem livros maravilhosos, são livros que fazem parte da história da igreja, não só história da pregação, mas são pregadores do tempo antigo e até da era moderna, né, como é o caso do Billy Graham, que nos trouxeram muita alegria e ganharam muitas almas, milhões de almas para o nosso Senhor Jesus, instrumentos de Deus. Benjamin Forrest, Kevin Lang, Bill Contis e Edward Milione são os autores do primeiro volume, A História da Pregação, a Vida, Teologia e Método dos maiores pregadores da história. Olha, não é só contando história, é a vida, sua biografia, sua teologia, os métodos deles, né, dos grandes pregadores da história. Aqui você tem o primeiro volume que vai dos apóstolos aos revivalistas, né? Revivalistas, gente, ou reavivalistas. Aos revivalistas, está escrito aqui, né? Entendi. É porque a gente está acostumado com reavivalistas, mas tudo bem. A história da pregação dos apóstolos aos revivalistas. Vou ler aqui a contracapa do primeiro volume. O segundo volume, gente, é do Iluminismo aos dias atuais. Mesmos autores. E a história da pregação, a vida, teologia e método dos maiores pregadores da história. Muito bem. A pregação pode ser considerada, vou ler aqui a contracapa, a pregação pode ser considerada a arte de proclamar a palavra eterna de Deus. Um ofício sagrado, ao qual diversas pessoas se dedicaram, aprimorando sua habilidade ao nível da mestria. Os 2 volumes de A História da Pregação registram o lado ou legado desses mestres a partir da vida e teologia de diversos especialistas na divulgação do Evangelho, evangelistas. Este primeiro volume começa nos primórdios da igreja primitiva e vai até a pregação entre os revivalistas, passando por figuras históricas centrais como
Pedro, Paulo, Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Martinho Lutero, João Calvino, François Fénelon, que era um grande autor aí, muito citado por vários aqui, eu já falei dele bastante aqui, entre outros, um solo firme no qual se enraiza a transmissão da fé cristã. Aqui eu li a contracapa do primeiro volume. A contracapa do segundo volume, magnífico volume, nós temos aqui o seguinte: como propagar a palavra de Deus e alcançar a mente e o coração das pessoas no mundo em constante movimento. Eis o grande desafio dos pregadores. Os 2 volumes de A História da Pregação registram o legado desses mestres a partir da vida e teologia de diversos especialistas na divulgação do Evangelho. Este segundo volume percorre a história da pregação do iluminismo até a atualidade, examinando figuras memoráveis como Catherine de Bolt, Charles Spurgeon, Dietrich Bonhoeffer, Billy Graham, que é o mais famoso deles, né, do nosso tempo, entre outros verdadeiros clarões de espiritualidade, cuja luz ainda se faz notar nos dias de hoje. Maravilha. Tem uma coisa para dizer aos irmãos. Olha quantos grandes personagens americanos, ingleses, britânicos, franceses, né? Mas uma coisa a gente percebe. Cadê o protagonismo dos grandes pregadores e evangelistas brasileiros? Temos poucos. Temos livros que contam a história deles, inclusive lançados. Cadeira, sobe cadeira. Lançados aqui no Brasil. Mas são poucos. São poucos. Nós temos que admitir que são poucos. Cadê? O que está acontecendo com o nosso Brasil? Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Então a gente vê muito falar de personagens estrangeiros. E nada de personagens brasileiros. Ô meu Brasil, desperta Brasil. Vamos pregar. Vamos pregar. Põe aí nos comentários qual desses pregadores você mais admira. Põe aí também nos comentários qual pregador no Brasil você admira. Põe aí pra gente também dicas de livros, de biografias de homens e mulheres que Deus usou na história da igreja. Vamos lá! Glória a Deus. Jacó Armínio tá aqui também, no segundo volume aqui, ó. No primeiro volume. Tem Jacó Armínio aqui também, né? Já ia perguntar, porque que eu vi uma foto de Calvino, não foi? Ó, o Calvino tá aqui na contracapa. Colocaram o Calvino na contracapa para não botar junto com o Armínio na capa da frente, né? Mas Armínio tem foto de capa, hein? Na verdade, eles não brigavam, né? O pessoal depois é que já viu, né? Muito bem. Oh, meu Deus, tem gente aqui que não tem nem a poeira mais dos ossos, né? Mas até hoje, você vê que um homem cheio do Espírito Santo causa um impacto extraordinário. Extraordinário mesmo. A História da Pregação, volume 2. Volume 2. Vamos lá. Nós temos aqui o sumário. Deixa eu ver quantas páginas nós temos. Páginas amareladas, né? Deixa eu sentir o cheirinho aqui. Ó o cheirinho. Eita. Oh, coisa boa, menino. Tô verminóide. A produção tá dizendo que eu tô com verminóide. Que é isso, produção? No final nós temos um registro de nomes e temas. Olha, para você ir direto, né? Congresso Nacional Evangélico Anglicano, 389. Você vai direto pesquisar. Ou seja, desculpem. Deu sono, eu tenho certeza que você abriu a boca aí também. Ou seja, é enciclopédico, né? Também. Registro de passagens bíblicas. Olha, contudo aqui nós temos aí no primeiro volume 600, cadê, gente? Quase 700 páginas, 680 páginas no primeiro volume. No segundo volume, já que eu estou olhando o segundo, 680 páginas no segundo volume. No primeiro volume nós tínhamos cadê, minha gente? São obras que vêm para o Brasil, tem várias em branco aqui no final. Eita, desperdício de papel, faz isso não, gente. 629
no primeiro volume, né? Quase que iguais no tamanho, né? Olha, eu vi ali uma citação a William Tyndale. Será que tem também a história deles? Deixa eu ver logo aqui, né? Vamos ver aqui os dois aqui. Ó, transporte, atenção, transporte arranhou o livro, transporte, cuidado do transporte. Xodó, hein, gente? A política aqui no Brasil, aqui em casa é a seguinte em relação a livros: não vendo, não troco, não dou. Daqui não sai, não empresto, né? Prefácio de Timothy George, agradecimentos, lista de colaboradores e introdução. É o primeiro volume, o sumário. Primeira parte, depois eu faço um review. Primeira parte, pregação na igreja primitiva e entre os pais patrísticos. Vou deixar o link na descrição, tá, irmãos? Paulo proclamando Cristo crucificado, Eric Howell. Pedro proclamando o Evangelho no poder do Espírito, David Baker. Esses que eu estou citando o nome em inglês, eles são autores do capítulo, tá? Melitão de Sardes, proclamando Cristo Cordeiro, Paul Reichtog. Orígenes de Alexandria, pregação como edificação espiritual, Stephen Presley. O Presley. Ephraim o Sírio, pregando Cristo por meio de poesia e paradoxos, Jonathan Armstrong. Engraçado que Deus usava eles de várias maneiras, né? Basílio de Cesareia, o pregador como porta-voz de Cristo, Jonathan Morgan. João Crisóstomo, pregador da boca de ouro, Paul Hartrog. Agostinho de Hipona, pregação cristocêntrica impulsionada pelo Ágape, Edward Smith. Segunda parte, nós temos pregação na Idade Média, Gregório o Grande, a arte das artes como saúde das almas, Bernardo de Claraval, pregação para cultivar amor e devoção a Deus, Francisco de Assis, usando palavras e vida para pregar o Evangelho, Boaventura, frade franciscano. Lembrando que, gente, aqui não é que a questão é pentecostais, não. Aqui são diversos. Aqui tem pentecostais, irmão? Tem. Os apóstolos, que começaram no dia de Pentecostes, né? Mestre Eclânlio, pregando o Deus inexplicável. Boaventura, frade franciscano. Johannes Taylor, pregando o arrependimento e o retorno de almas para Deus. John Hus é famoso, né? O precursor da reforma. John Hus. Girolamo Savonarola, vocês lembram do Savonarola? Lá no livro... Cadê ele, gente? Deixa eu mostrar aqui. No livro famoso do Orlando Boyer, a obra mais famosa do Orlando Boyer, Heróis da Fé, editado aí pela SPAD há muitos anos, né? Que conta 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Nós temos alguns desses, John Wesley, nós temos John Hus, nós temos o Savonarola, pregador apocalíptico e Marte a opulência, é o Savonarola. Terceira parte, a pregação entre os reformadores, Martinho Lutero, pregando uma teologia da cruz. Ulrico Zwingli, o Martinho Lutero todo mundo conhece, né? O homem da reforma protestante. Ulrico Zwingli, pastor, patriota, profeta e protestante. Tem uns nomes difíceis. Baltazar Rumbmeier, pregador católico, evangélico e anabatista. Gente, católico e evangélico, como é que é isso aqui? Leia para você entender. William Tyndale, tradução para a tarefa da proclamação. Esse aqui foi martirizado por causa de tradução bíblica, né? João Calvino, pregando o Cristo glorioso. Só temos contra Calvino a questão da soteriologia, tá, gente? Soteriologia. No nosso caso, nós pentecostais, você tradicional ama Calvino, nós também não temos nada contra, só a questão da ideia. Quarta parte, pregação entre os puritanos. William Perkins, príncipe da pregação puritana. Desculpa bater no microfone. Príncipe da pregação puritana. Richard Baxter, pregando como moribundo a moribundos. John Howell, pregando para a glória de Deus. John Bunyan, lembra do Peregrinos? Cadê o livro?
Cadê o livro dos peregrinos? O Peregrino, né? O Peregrino, A Peregrina e outros livros. Mas o mais famoso dele é O Peregrino. John Bunyan, olha, muito interessante, viu, gente? Esse é um dos livros mais marcantes da minha vida, O Peregrino. Vale a pena, pessoal. John Bunyan, pregando a palavra de coração para coração, realmente. Você fica encantado, né? Matthew Henry, exegese e exposição para a igreja e o púlpito. Matthew Henry, você vai dizer, irmão, quem é esse Matthew Henry? Esse Matthew Henry é o do comentário Matthew Henry. Deixa eu tentar pegar o comentário para quem não conhece aí. É ele mesmo, gente, ó. Quando você vê a capa aí, você vai ver, de 6 volumes, aquele preto lá, ó. 6 volumes, 6 volumes. Matthew Henry. Ele mesmo, tá? Ele era um pregador puritano. Aqui você tem a biografia dele. Olha que legal. Matthew Henry, exegese e exposição para a igreja e o púlpito. Esse homem era a Bíblia 24 horas da vida dele. Quinta parte, pregação entre os revivalistas. François Fenelon, a arte da eloquência. Ele escreveu um livro sobre vida crucificada. A vida crucificada, ou seja, sobre santificação, que é um dos melhores na história da literatura evangélica. François Fenelon. Jonathan Edwards, pregando a beleza da santidade. Aí nós vimos aí um livro, né, que a gente apresentou aí num vídeo anterior, que inclusive ele está aqui também, não é? O Jonathan Edwards, pregando a beleza da santidade. Olha o nome do livro aí, da editora Publicações Pão Diário. Ele, John Wesley, são contemporâneos, né? Whitefield, Edwards e John Wesley, teólogo homilético. Muito bem. George Whitefield, o homem que amava fazer pregações ao ar livre e espontaneamente, sem o teleprompter da época, né? Evangelista calvinista, era o Whitefield. Muito bem. Evangelista calvinista hoje é raro, né? A gente não vê muito. As igrejas tradicionais atualmente não ganham muitas almas assim, excetuando algumas obras missionárias que faz. Registro de passagens bíblicas, no final, registro de nomes e temas. Eu li o sumário do volume 1. Vamos para o sumário do volume 2, para você saber qual é o conteúdo do livro, né? Caso você deseje, deixa eu colocar ele aqui bonitinho. Fica aí bonitinho, fique. Caso você deseje adquiri-lo. Maravilha. Minha tela está muito branca, né? Mas tudo bem, a gente melhora aí depois. A história da pregação, volume 2. Da pregação, tá, gente? Então a ideia é falar de pregadores, não é a história da igreja em geral, né? Lançamento 2020, ó. Faz tempo, né? Faz tempo. Bom, nós temos no sumário do volume 2, nós temos as abreviações, prefácio de Wondrid, agradecimentos, lista de colaboradores, introdução. Primeira parte, pregação europeia no século XIX, está mais perto de nós. Aí você tem Charles Simeon, pregação que humilha o pecador, exalta o Salvador e promove a santidade. Nem nos hinos nós estamos vendo isso, né? Robert Murray McCheyne, pregação sobre o amor de Deus em Jesus Cristo. Evangelismo, gente, é para pregar arrependimento. Evangelismo não é para ter mensagem coaching, não. Evangelismo é arrependimento. Alexander McLaren, a arte da hermenêutica para a prática da homilética. Uau! Catherine Wolfe, pregadora da santidade. Catherine. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sempre chamado assim, famoso, né? Mais famoso. Rodney Grip-Smith, o evangelista esquecido. Segunda parte, pregação norte-americana no século XIX, George Lilly, ex-escravo e primeiro missionário batista norte-americano. Olha só, gente. Já a pregação norte-americana do século XIX, né? Nós temos no meio pentecostal também a história do William Seymour, né? William Seymour lá, o líder da Rua Azusa. Ele era também um ex-escravo, né? Bem próximo ali da época da escravidão nos Estados Unidos.
O Charles Finney, lembra Charles Finney, gente? Persuadindo pecadores a se entregarem imediatamente a Cristo. Charles Finney. O Charles Finney. Charles Finney, sempre mal compreendido a soteriologia dele. Charles Finney é o mesmo dessa teologia sistemática famosíssima aqui que a gente sempre fala dela. É complexa, porque o homem também não era brinquedo, né? O homem era lá na frente, né? Ele foi um dos maiores... Ele é o cara, como eu já disse aqui aos irmãos, ele é o abençoado instrumento de Deus aí que começou a fazer apelo. Ele não precisava fazer como hoje fazem não, tá? Como é que fazem apelo hoje nas igrejas? Pega no braço do pecador, é hoje, tem que ser hoje, vai que você morre daqui para a esquina, você tem que aceitar Jesus hoje, agora, venha logo, ligeiro, ande, traga ele aqui, irmão, arrasta para cá, coloca no púlpito. Que coisa, chega a ser humilhatório, vexatório para o visitante. Sinceramente, constrangedor. Não sei de onde tirar essa ideia. De Charles Finney não foi. Charles Finney pregava na unção do Espírito. Quando ele fazia o apelo ao altar, as multidões vinham às centenas. Ah, irmão, mas isso era antes. Hoje Jesus não faz assim. Se ele quiser, ele faz. Ele quer, não faz porque nós não fazemos nossa parte, como estes homens aqui fizeram, tá bom? Vamos nos olhar no espelho, né? Charles Finney, persuadindo pecadores a se entregarem imediatamente a Cristo. Por isso, imediatamente. John Jasper, já ia dizer John Piper. John Piper é de hoje, né? John Jasper, pregando pela liberdade social e escatológico. Boa. Henry Wade Britain, pregando a ação em vez de teologia. Esse aqui parece pentecostal, hein? John Albert Brandus, porque na verdade, gente, pregar para ímpios não é para ser uma aula de exposição teológica, né? John Albert Brandus, expondo a autoridade das Escrituras. Philips Brooks, lembrando que nem todos esses pregadores foram pregadores para não crentes, muitos deles foram ensinadores. É o caso do que ensinava sobre homilética, a prática da homilética e da hermenêutica, tá bom? John Albert Brooks, Philip Brooks, pregando a personalidade do pregador. Esse aqui é diferente. D.L. Moody, famoso D.L. Moody, primeiro evangelista internacional. Numa época que não tinha internet, televisão, e por aí vai. Pregando sermões saturados com as escrituras. B.H. Carroll. Billy Sunday, pregando proibicionista, ou pregador proibicionista e evangelista de beisebol. Diferente, hein? Diferente. Evangelista de beisebol. Esse aqui eu não conhecia. Só ouvi falar do Billy Sunday. Terceira parte, ele teve uma importância muito grande, né, na questão esportista americana. Terceira parte, pregação europeia no século XX. Opa, já está aqui agora, século passado. Calbat, pregando Cristo. Nós temos uns probleminhas com a teologia do Calbat, tá, gente? Mas aqui conta também a história dele. O Dietrich Bonhoeffer, pregação custosa. Este homem tem uma biografia extraordinária, vale a pena ler. É bem emocionante mesmo. Martin Lloyd Jones, muito famoso, o Dr. Martin Lloyd Jones, pregação da palavra e pregador para a palavra. Ele é um pregador muito de confronto. John Stott, pregação que ouve a palavra e o mundo. O John Stott já partiu para a eternidade também, né? Por isso ele está aqui. John Stott, que não costumam escrever livros sobre quem ainda vive, né? Aí só quando é autobiografia, geralmente. John Stott, eu tenho um livro aqui de John Stott. Eu acho que só tenho esse livro do John Stott, pelo menos impresso, né? John Stott. Acho que aqui essa série aqui é a mais famosa dele, A Cruz de Cristo, John Stott, né? Mais de 39 mil exemplares vendidos. Famoso John Stott. Muito bom. Interessante. Vamos lá, John Stott. Quarta parte, pregação norte-americana do século XX. Henry Emerson Fosdick, profeta da modernidade. R.G. Lee,
Maestria da Retórica no Púlpito. Amy Sample McPherson, pregando para prender a imaginação. Agora aqui é uma pregadora pentecostal. A McPherson é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular e a idealizadora do Templo dos Anjos nos Estados Unidos. Não tem nada de adoração a anjos não, tá, gente? Amy Sample McPherson, os livros de Robert Slidon conta a história dela também. Ela foi espetacular, uma pessoa extremamente usada por Deus para o pentecostalismo, muito usada em milagres, inclusive, né? Muito interessante. Fundadora da segunda maior denominação pentecostal do mundo, Igreja do Evangelho Quadrangular, que é nada mais do que a doutrina pentecostal, as 4 bases da doutrina do pentecostalismo. Ela foi inspirado nela, por exemplo, que nasceu a famosa Kathleen Coleman, né, o ministério da Kathleen Coleman, que por causa de algumas polêmicas envolvendo o Benny Hinn, as pessoas têm a tendência de criticar a Kathleen, tá? Mas conheça a história de Kathleen Coleman, para você compreender, tá bom? Não questione antes de compreender, de conhecer. Amy Sample McPherson. A.W. Criswell, expondo todo o conselho de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Gardner Taylor, pregador laureado. Billy Graham, famoso Billy Graham, evangelista para o mundo. Tem um livro do Billy Graham que a gente vai apresentar aqui, que é Minhas Últimas Palavras. Sensacional. Martin Luther King Jr., pregando um sonho profético da justiça social como obra do reino. Famoso Martin Luther King, odiado bastante pelos os que eram defensores da segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King Jr., ele foi assassinado, né, por lutar por várias causas, inclusive, principalmente a causa negra. Adrian Rogers, fidelidade à palavra de Deus. Mas ele lutava sobre a causa negra, não como nosso país finge lutar, né? Nosso país finge. Martin Luther King Jr. Adrian Rogers, fidelidade à palavra de Deus. Evan Hill, pregando a palavra de Deus para a transformação espiritual e social. Muito bom. Jerry Falwell, pregando uma fé dinâmica. E J. Parker, ensinando pregadores a pregarem como professores. Legal. No final tem registro de passagens bíblicas de novo e registro de nomes e temas. Para a pesquisa imediata, né? Muito bom. Com muitas notas de rodapé também. Como é um livro de biografia, deixe-me ver se tem figuras. Tem algumas, né, pequenas, né? No início de cada capítulo você tem uma foto do personagem aí da história e um breve comentário introdutório, né? Muito bem, muito bem. A Amy McPherson, ela era dramaturga, né? Ela pregava com dramaturgia. A Amy McPherson traz para a igreja algo semelhante ao que acontece hoje. Hoje nos cultos eu não vejo graça uma peça teatral, mas na época para a Amy McPherson foi muito importante. O trabalho dela, ela fazia também teatro. Henry Ward Beecham, pregando a ação em vez de teologia. Olha aqui, ó. Aí você tem a foto, né, do personagem, uma introdução à história dele e o contexto histórico e por aí vai. Muito bom. Muito bom. Dietrich Bonhoeffer, pregação custosa. Dietrich Bonhoeffer, em 1906 a 1945, é mais conhecido como um teólogo radical, um defensor sincero da igreja confessante na Alemanha nazista, ativista do movimento ecumênico pela paz e corajoso participante de resistência política a Hitler. Foi esse comprometimento que acabou por custar-lhe a vida. Como pregador, desde seus dias de estudante até o final de sua vida, levou a sério a pregação como alguém a quem foi confiado o ministério para carregar sua cruz. Tem um livro aí também que conta a história dele, tem alguns livros dele, né? Ele era um militar alemão e ele foi na contramão do nazismo, né? Do Hitler,
aí do seu próprio país, inclusive o Hitler, né? A Alemanha. Muito bem. Lógico, isso aqui não tem a história de todos os pregadores da história da igreja. Para fazer todos os pregadores da história da igreja, precisa de mais volumes. Quem sabe, né, editora? Tem mais volumes aí para vocês apresentarem, né? Quem sabe tem mais volumes para vocês apresentarem aí. Aí daria vários volumes, contando a história desses grandes pregadores. Daqui a alguns anos, aqui no Brasil, não existe mais esta obra. Vocês sabem que esse tipo de obra não fica a vida inteira, né? É só enquanto o público tem interesse. Então, você que não tem, aproveita. Eu vou pôr o link na descrição para quem quiser adquirir. Corre lá, adquire, porque vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena ter estes materiais. Link na descrição. Fica a dica aí, tá? História da pregação em 2 volumes. Maravilha. Deus abençoe. Deixa o joinha, torna membro, se inscreve no canal, ative o sininho. Nos acompanhe nas redes sociais. Temos o Insta do nosso canal, messiasferreira.oficial. Deus abençoe.